Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a Lei 12.462 de 2011, que trouxe o regime diferenciado de contratação, o RDC. Bom, o que é o RDC? Vamos para as noções preliminares sobre esse regime diferenciado de contratação. O regime diferenciado de contratação é um conjunto de regras específicas para licitação e contratação nas hipóteses previstas no artigo 1º da Lei 12.462 de 2011. O objetivo da Lei 12.462 de 2011, era estabelecer um regime específico para licitação e contratação das obras, serviços e bens necessários à realização da Copa do Mundo e da Olimpíada, os grandes eventos esportivos que o Brasil ia receber depois de 2011, né? E por que, se era para esses eventos, por que nós continuamos estudando em 2017? Porque esse objeto foi ampliado com o passar do tempo, né? Ele buscava trazer uma forma mais ágil, destinada a um controle de finalidade, ao invés de controle de formalidade, típico da Lei 8666, e por isso o objeto foi expandido. Como lei específica que se perguntada no concurso público, o examinador, em geral, busca o texto da lei, principalmente nas provas objetivas. E por isso a gente vai ter que passar pelos pontos mais importantes da lei do RDC, que é uma lei curta. Qual é o objeto do RDC? Bom, de acordo com a lei, né, o artigo 1º da lei do RDC, é instituído o regime diferenciado de contratações públicas, aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização. Então, o objeto do regime diferenciado de contratação são as licitações e contratos necessários à realização do quê? 1. Dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, constantes da carteira de projetos olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica. 2. A Copa das Confederações, a Copa do Mundo da FIFA e tudo mais. 3. Das obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados da federação, distantes até 350 quilômetros das cidades sedes dos mundiais referidos nos incisos 1º e 2º. Então, eram as obras de infraestrutura desses grandes eventos esportivos e o que fosse necessário para a realização dos eventos. Em 2012, entretanto, foi inserido mais 2 incisos, né? As ações integrantes do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que na época era um grande programa de infraestrutura no Brasil, e depois veio o PAC 2. Tudo isso pode ser feito por RDC. 5. As obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde, construção de hospital, unidade básica de saúde, posto de saúde. Em 2013, por medida provisória, depois pela Lei 12.980 de 2014 e agora pela Lei 13.190 de 2015, foi inserido o inciso 6º, das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma e administração de estabelecimentos penais de unidades de atendimento socioeducativo. E essa mesma lei de 2015 ainda trouxe outros incisos, né? Nas ações no âmbito da segurança pública, das obras e serviços de engenharia relacionados à melhoria da mobilidade urbana ou ampliação da infraestrutura logística, dos contratos a que se refere o artigo 47A. O artigo 47A trata da modalidade de locação build to suit, que em geral é para bens imóveis, mas a lei ela também comportou os bens móveis. Como funciona o build to suit? A administração contrata alguém para alugar exatamente o que ela precisa, embora não exista ainda, no caso aqui, no imóvel ou móvel, né? Então ela precisa alugar, isso não existe, ela vai atrás de alguém que possa fornecer esse produto que ainda não existe, né? Esse imóvel, esse bem que ainda não existe. Daí, no caso dos imóveis, por exemplo, a administração ela fecha um contrato com um particular que vai construir exatamente aquilo que a administração precisa e depois vai lhe alugar. Vem tudo equipado, vem tudo pronto, beleza. Isso é ilimitado, né? Isso parece muito elástico, né? Muito amplo. A administração ela pode fazer o que ela quer com isso?
Não, a lei mesmo, a lei ela trouxe algumas limitações e alguns alargamentos. Por exemplo, né, na modalidade de locação build to suit, ela deixou expressa que são cabíveis as hipóteses de dispensa e de exigibilidade da Lei 8666. Então, a administração ela pode contratar uma locação por dispensa, né, desde que aquele imóvel esteja situado numa localização essencial, ofereça condições essenciais para a administração pública. O valor do aluguel vai ser limitado a 1% do valor total do bem. E pode ser prevista a cláusula de reversão no final do contrato, ou seja, no final do contrato a administração pode ficar com o bem mediante algum pagamento ou não, depende do que for contratado. Por quê? Porque daí esse imóvel que atende a administração de forma única, de forma exclusiva, com tudo que a administração precisa, a administração pode, ao final do contrato, querer ficar com o imóvel, né? Por fim, em 2016, veio o último inciso, né, das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia, à inovação. Então são esses o objeto do RDC. Os objetivos do RDC. Aí falamos de outra coisa, né? O RDC era uma modalidade de licitação e contratação que viabilizaria a execução das obras de infraestrutura e a própria realização dos grandes eventos esportivos. A lei trouxe 4 objetivos específicos que a gente precisa memorizar. O parágrafo 1º, a RDC tem por objetivos ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes. Promover a troca de experiências e tecnologias em busca de melhor relação entre custos e benefícios para o setor público. Incentivar a inovação tecnológica e assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. O RDC, por ser uma lei destinada a grandes obras, né, obras de vulto, e por ser uma lei mais recente, ela teve uma sistematização um pouco melhor que a Lei 8666, que é lá de 1993. Também trouxe definições mais bem dispostas, né? No conteúdo das definições, nenhuma grande novidade. Então a gente vai ver aqui, empreitada integral, a gente já lembra da Lei 8666, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo a totalidade das etapas de obra, serviços, instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação. Atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para a qual foi contratada. Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para observado disposto no parágrafo desse artigo, caracterizar a obra ou serviço de engenharia, assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitar a avaliação dos custos da obra ou serviço, a definição dos métodos e do prazo de execução. Projeto executivo, conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Tarefa, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Então, nada de novo nas definições trazidas pela lei da RDC, mas é sempre bom a gente ir repetindo para ir memorizando aos poucos. A gente viu já essas definições da lei 866, viu essas definições de algumas outras aulas de leis específicas, a gente vai memorizando isso, porque se cair numa prova objetiva, a gente tem que saber a definição para não cair nenhuma pegadinha do examinador. Princípios e diretrizes. Também não há novidade em relação aos princípios e diretrizes que orientam a RDC. Então, as licitações e contratações realizadas em conformidade com a RDC deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, muito semelhante à Lei 8666. Das licitações e contratos de que trata esta lei, deverão ser observadas as seguintes diretrizes, né? E daí vai trazer padronização do objeto da contratação, padronização dos instrumentos convocatórios e minutas de contrato, previamente aprovados pelo órgão jurídico competente, nada de novo, embora a Lei 8666 algumas vezes não utilize de forma sucinta
essa definição era o que vinha ocorrendo já na prática, já de forma consolidada. A busca por padronização do instrumento convocatório, aprovação que já era determinada na Lei 8.666 desse instrumento convocatório, das minutas do contrato, a busca por maior vantagem para a administração pública, considerando custos e benefícios diretos e indiretos, natureza econômica, social e ambiental. Aí lembrando que a vantagem para a administração não se restringe a aspectos meramente econômicos, condições de aquisição, de seguros, de garantias e de pagamento compatíveis com as condições do setor privado. E aqui temos uma novidade, não era bem uma novidade, mas algo muito importante de ser mencionado, que é inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho. A gente vai ver um pouco mais para frente, a remuneração variável de acordo com o desempenho da obra, do contratado. Então, o contratado que atinge determinadas marcas é remunerado de forma melhor que aquele que deixa de atingir essas metas, né? Utilização das planilhas de custo constante na proposta oferecida pelo stand, mão de obra, materiais, conservação e operação do bem. Veja, tudo isso. Parcelamento do objeto, que já existia na Lei 8.666, ampla publicidade, sítio eletrônico, nenhuma novidade. O que é interessante memorizar, né, fora ali a remuneração variável, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, mas as peculiaridades destacadas na lei, e vem um parágrafo primeiro que fala que as contratações realizadas com base no RDC devem respeitar especialmente as normas relativas a... São normas ligadas à licitação sustentável, né, disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, mitigação por condicionantes de compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental, utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente resumam o consumo de energia e recursos naturais, avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística, proteção do patrimônio cultural, arqueológico e material, inclusive por meio da avaliação de impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas, acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E parágrafo 2º, o impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico ou material tombado deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável na forma da legislação aplicável. O que acontece? A licitação sustentável foi inserida na Lei 8.666, mas ela foi inserida já nos tempos mais recentes, né? Uma lei de 93, ela veio aqui em tempos mais recentes. A lei do RDC já trouxe de forma muito mais detalhada como vão a licitação e a contratação pela administração pública vai conciliar a proteção ao meio ambiente. Regimes de execução das obras e serviços de engenharia. Aí vem uma parte importante, né? Tem uma peculiaridadezinha da lei, uma peculiaridadezinha muito importante da lei, na verdade, né? Os regimes de execução de obras e serviços de engenharia, de acordo com a lei da RDC, são empreitada por preço unitário, ok, nenhuma novidade, empreitada por preço global, ok, nenhuma novidade, contratação por tarefa, empreitada integral, e aí vem contratação integrada. A lei afirma que a preferência da escolha pelos regimes dos incisos 2º, empreitada por preço global, inciso 4º, empreitada por preço empreitada integral, e 5, a contratação integrada. Né? E daí, por outro lado, nós temos que os regimes de execução dos incisos 1º, né, empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, e do inciso 4º, empreitada integral, a gente já viu na Lei 8.666. Agora, o que é essa contratação integrada aqui? Né? A própria lei vai falar, né, o que é a contratação integrada. A contratação integrada compreende a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem e a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Olha só, na contratação integrada, a administração pública vai contratar uma única pessoa para desenvolver desde o projeto básico até entregar completamente pronta para o funcionamento aquela obra. Inclusive com os equipamentos necessários para o financiamento, né? Para o funcionamento, desculpa.
Olha, o que é importante disso, né? Qual a diferença da contratação integrada com a empreitada integral? Já que a empreitada integral também, o contratado vai entregar tudo pronto para o funcionamento. Financiamento na cabeça aqui. Não, a contratação integrada, de acordo com a maior parte dos autores e de acordo com a prática, né, a principal diferença com a empreitada integral é a elaboração e desenvolvimento dos projetos básico e executivo. Na Lei 8666, que já previa empreitada integral, quem faz o projeto básico e executivo não pode participar, não pode realizar a execução da obra, não pode realizar a obra. Então, a Lei 8666 separava quem faz o projeto básico e executivo, quem executa a obra. A contratação integrada não, fala, não, olha, se for melhor para a administração, uma única pessoa pode fazer tudo, desde o projeto básico até a entrega completa, né? Isso permitiria o que, por exemplo, né? Que os prédios públicos do Estado não tivessem sempre a mesma cara, né? Porque normalmente se elabora um projeto básico e que ele é replicado por uma própria economia, só sendo adaptado para cada terreno, para cada situação específica, mas guardando muito da sua estrutura original. E com isso é comum a gente ver prédio público com a mesma cara, né? Os prédios públicos lançados em determinadas épocas, eles possuem a mesma cara. A contratação integrada permitiria que fosse feito de forma diferente. Cada contratado vai realizar um projeto básico diferente, o imóvel vai ter uma cara diferente. O artigo 9º, ele vai especificar quando pode ser realizada a contratação integrada. Essa peculiaridade, esse regime de execução que trouxe a lei do RDC. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, no âmbito da RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada. Então, técnica e economicamente justificada, e cujo objeto envolva, então outro requisito é que o objeto envolva pelo menos uma das seguintes condições. Então, primeiro, tem que ser técnica e economicamente justificado. E segundo, o objeto deve envolver pelo menos uma dessas seguintes condições. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Inovação tecnológica ou técnica, possibilidade de execução com diferentes metodologias e possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito no mercado. Então, se a administração não tem uma determinada tecnologia, ela não precisa contratar essa tecnologia para depois licitar a execução que vai utilizar aquela tecnologia. Ela já contrata quem fornece essa tecnologia que já entrega pronto. Isso era um problema muito comum, por exemplo, em algumas obras de infraestrutura, como soluções de esgoto, de fornecimento de água e coleta de esgoto. As cidades brasileiras, principalmente cidades mais antigas, elas não tinham um sistema de coleta e distribuição de água muito adequados, né? Tratamento de água e tratamento do esgoto coletado. Então, o que acontecia? Contratava um projeto básico, alguém vencia aquele projeto básico com um projeto muito interessante, um projeto melhor, mas era um projeto inovador, uma solução inovadora que possibilitaria o tratamento de esgoto ou o tratamento da água de consumo daquela cidade de uma forma inovadora. O que acontecia? Na hora de executar, quem ia executar acabava encontrando dificuldades, isso gerava um problema. No final, aquilo podia não ter um funcionamento adequado e ficava aquela discussão, né? Quem fez o projeto fala, olha, quem executou a obra executou mal executado, não executou direito, acabou. E quem executou a obra falou assim, não, aquele projeto é defeituoso, eu preciso de aditivo, porque isso não vai dar para funcionar. E para evitar tudo isso, então, essas questões de inovação tecnológica, execução com metodologias diferentes, possibilidade de execução com tecnologias de domínio restrito do mercado, pode ser objeto da contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada. Algumas peculiaridades da contratação integrada. O edital fala em anteprojeto de engenharia, porque não vai ter um projeto básico ainda. O valor estimado da contratação será calculado com base nos valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços de obras similares ou na avaliação dos custos global da obra, aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. Acontece, já que se fala em anteprojeto, é muito difícil.
Como a administração vai falar exatamente quais serão os custos de uma obra, de que um projeto ainda não está definido. Então, a administração vai usar esses parâmetros definidos na própria lei, trazidos na própria lei do RDC. E é vedado o aditivo contratual. Aí está uma importante forma de controle, já que se a empresa contratada ela vai realizar tudo desde o projeto básico até a entrega completa para funcionamento daquele imóvel, daquele bem, ela não vai poder pedir depois um aditivo contratual. Tem duas exceções. Deixa eu ver se eu anotei aqui na tela. Não anotei, eu vou falar para os senhores e para as senhoras. Né? As exceções são caso fortuito e força maior, ou alterações a pedido da administração para a melhor adequação do projeto, salvo se decorrente de erros ou omissões do contratado. Então, a regra é que não se pode ter nenhuma forma de aditivo contratual na contratação integrada. Se tiver o caso fortuito ou força maior, é possível. Se a administração decidir adequar o projeto de uma forma que seja melhor para ela, vai poder ser realizado aditivo, desde que essa adequação não seja decorrente de erros ou omissões dos contratados. Afora a questão da contratação integrada, daí a gente volta a falar da remuneração variável. Como é a remuneração variável? A remuneração variável na licitação do RDC, né, no contrato do RDC, o edital da licitação já vai trazer algumas metas, padrões de qualidade, critérios de prazo e sustentabilidade ambiental, vai trazer e vai definir e vai falar, olha, se atingir determinadas metas, é possível uma remuneração variável, uma remuneração um pouco maior, antecipada, ou não, ou vamos postergar, ou você vai perder essa bonificação se você não conseguir atingir essas metas, esses padrões de qualidade, esses critérios de prazo ou esses critérios de sustentabilidade ambiental previstos. Então, a remuneração variável, um incentivo à empresa contratada, ao mercado, a realizar melhor e mais rápido a obra pública, isso foi incorporado na lei do RDC. Procedimento licitatório, né, da lei da RDC. Sempre bom a gente entender, já que é um sisteminha próprio de licitação e contrato, como é o procedimento, né? A gente já viu em aulas específicas o procedimento da Lei 8666, o procedimento da Lei do Pregão Eletrônico, o procedimento da Lei das Estatais, então a gente vai ver o procedimento licitatório aqui no RDC. Artigo 12. O procedimento de licitação de que trata esta lei será as seguintes fases, nessa ordem: fase preparatória, até a publicação do instrumento convocatório. A publicação do instrumento convocatório é dispensada nas licitações que não ultrapassem 150 mil para obras ou 80 mil para bens e serviços, inclusive de engenharia. A apresentação de propostas ou lances, o julgamento, habilitação. Veja, a lei da RDC permitiu a inversão de fase, né? E na fase de lances, né? Na fase de apresentação de lances, ela permitiu lances intermediários, ou seja, quando os lances são abertos, as pessoas vão dando lance com o menor valor, o maior desconto. É possível que você não dê o melhor lance, você dê um lance intermediário. É um lance que é inferior ao melhor lance já dado. Por quê? Porque há empate ficto. Então, dentro do limite de 10%, vai poder ocorrer o empate ficto, vai poder ser reaberto os lances para definição do vencedor. Então, às vezes, vale a pena para os concorrentes, para os licitantes, dar um lance intermediário para depois, numa segunda etapa, tentar conseguir o objeto do certame, né? Além disso, né, depois do julgamento, depois de definido quem é o vencedor, a administração pode, por previsão expressa da lei do RDC, negociar com o vencedor as melhores condições de contratação. Depois vem em fase recursal e encerramento. Nada de novo, tudo aquilo que a gente não trata aqui é porque é muito semelhante à lei 8666. Que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, que, embora seja de 1993, ainda fundamenta a maior parte das licitações e contratações,
e ainda é objeto maior do examinador das provas de concurso. Os critérios de julgamento, né? Os critérios de julgamento na Lei 8666 eram trazidos como os tipos de licitação, né? Cuidado que eles são um pouquinho diferentes dos da Lei 8666. A lei da RDC trouxe como critérios de julgamento menor preço ou maior desconto, técnica e preço. Então, maior desconto, né? O menor preço, o maior desconto, ele é uma forma de menor preço, mas é bom sempre estar expresso aqui, porque senão isso pode obter algum tipo de questionamento. Ao invés da empresa falar assim, faço essa obra por 100 mil, faço essa obra, né, por 90 mil, faço essa obra por 80 mil, ela pode falar assim, não, faço essa obra sem dar nenhum desconto, dando 1% de desconto, dando 2% de desconto. Assim, no final é muito parecido, mas a forma de lance vai ser diferente. Técnica e preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, maior oferta de preço ou maior retorno econômico. Tá aí uma inovação da lei da RDC. Diferenças importantes com a lei número 8666 de 93, que é bom a gente dar uma memorizada, né? A comissão de licitação na lei do RDC, ela é formada majoritariamente por servidores ou empregados públicos pertencentes ao quadro permanente da administração. Na lei 8666 vinha aí expressamente mínimo de 3 membros, com no mínimo 2 servidores qualificados pertencentes ao quadro permanente. Então há uma variação da forma como foi escrita, e por isso pode ser usada como uma pegadinha, né, no concurso. Desistência do vencedor, né? Na lei da RDC vai acontecer o quê? A convocação dos demais para contratar na forma do vencedor. Se ninguém aceitar, pode chamar o segundo colocado, né? O segundo colocado aí, a diferença é que o segundo colocado vem na forma da proposta do segundo colocado. Então, para não ter que refazer o procedimento licitatório, se ninguém aceitar a contratação na mesma característica do vencedor que desistiu, que convocado para contratar desistiu, pode chamar o segundo colocado. Na lei 8666 não. Você deveria convocar os demais, né? Os demais classificados, para contratar na forma oferecida, na forma da proposta vencedora, né? E isso gerava um problema, porque se ninguém aceitar, a licitação tem que ser refeita. Agora, aqui na lei da RDC, não. Se ninguém aceitar, vamos chamar o segundo colocado para ver, para que ele aceite na forma que ele mesmo propôs durante o procedimento licitatório. A autoridade competente, né? Na lei 8666, ela podia homologar, anular ou revogar a licitação, né? Anular ou revogar depende de uma ilegalidade ou depende de critérios de conveniência e oportunidade posteriores à abertura do procedimento licitatório. E na lei da RDC, ela vai poder ainda homologar, anular ou revogar a licitação. Mas ela também, por previsão expressa, vai poder determinar o retorno do processo para sanar irregularidades supríveis, né? Então, assim, pequenas irregularidades que não afetam competitividade, não afetam nenhuma questão mais importante do procedimento licitatório. Então a autoridade vai poder, olha, faltou aqui, vamos deixar o procedimento perfeito e depois volta para que eu possa homologar. Antigamente não existia essa previsão, então para evitar controvérsia, para evitar um desperdício de recurso, né, se tiver que refazer o procedimento licitatório, talvez por uma bobeira, ou se tiver que reabrir a fase competitiva do procedimento licitatório. Então não, vamos possibilitar expressamente na lei que a autoridade, vendo pequenas irregularidades sanáveis, que não afetem, né, questões importantes sobre a competitividade, o preço, a vantajosidade para a administração, ela pode determinar o retorno do processo para sanar essas irregularidades. Não existem regras específicas, né? É bom sempre deixar claro que na lei do RDC não existem regras específicas sobre dispensa e inexigibilidade de licitação, o que significa que
ou a gente não vai aplicar a hipótese de dispensa de exigibilidade, né, até porque eram previstas para obras de grande vulto, né, ou a gente vai aplicar as regras da Lei 8666. Outras regras sobre a comissão de licitação, né, que não aquelas que a gente já falou, elas continuam iguais, a responsabilidade solidária, por exemplo, dos integrantes da comissão de licitação, salvo se um dos membros discordar expressamente, constar em ata essa discordância, essas questões continuam iguais à da Lei 8666, e a possibilidade de pré-qualificação de licitantes, cadastramento e registro de preço. Tudo isso continua igual aos sistemas existentes, né, na Lei 8666, na Lei do Pregão Eletrônico. Isso aí. Nessa correria aqui, a gente conseguiu dar uma olhada em toda a lei do RDC, destacando as partes mais importantes. A gente espera que os senhores e as senhoras tenham se familiarizado com a lei da RDC, porque, embora ela tenha sido destinada para as grandes obras dos grandes eventos esportivos, para a realização daqueles grandes eventos esportivos, o objeto foi alargado e até hoje ela ainda é muito prestigiada, principalmente na doutrina, em objeto de debates, porque ideologicamente, né, a Lei 8666 trazia muitos entraves por ser uma lei com controle formal muito rígido. Então, essa lei possibilitou que o administrador tivesse algumas opções para agilizar o procedimento, sempre em busca do interesse público. É isso aí. Agradeço a companhia dos senhores e até a próxima.